Senhor nessa noite, celebre a Ele. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória. Graças a Deus, nós somos uma nova criatura. Aleluia.
Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Pai. Nós nos entregamos a Ti, Pai, por inteiro nesta noite, por toda a nossa vida, Senhor. Oh, aleluia. Eu me entrego por inteiro.
irmãos, amigos, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia do trabalho, gostaria de meditar em João capítulo 6, verso 27. Evangelho segundo narrativa de João, no seu capítulo 6, verso 27. Diz o texto da palavra de Deus: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Oremos. Senhor, continuando neste culto, que a Tua palavra gere fé e gere salvação e edificação em todas as vidas que estão aqui presentes. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto, ele tem como pano de fundo o momento na vida do Senhor Jesus Cristo, no seu ministério na Galileia, o início do seu ministério ali na Galileia, especialmente na região do mar de Tiberíades ou lago de Genezaré, uma região que tem uma grande lagoa, faz divisa com a Síria, e muitas aldeias circunvizinhas faziam parte desta lagoa. E as travessias naquela época era só através de pequenas embarcações. E o Senhor atraía grandes multidões. E o contexto deste verso 27 está no milagre que o Senhor operou, num dos sinais que o Senhor operou, que foi a multiplicação dos pães. O Senhor, através de um menino que trazia 5 pães e 3 peixinhos, Ele multiplicou aqueles pães e os peixes, e toda uma multidão de 5.000 pessoas foram alimentadas por esse milagre que o Senhor Jesus operou ali. E as multidões, quando viram que o barco que o Senhor não estava ali naquela margem da lagoa, imaginaram que o Senhor tinha ido para outro local. O texto nos diz que o Senhor, como de costume, à noite subiu ao monte e ali ele orava. E num determinado momento os discípulos fizeram uma travessia para a outra margem da lagoa e o Senhor encontrou os seus discípulos andando sobre as águas. E quando as multidões souberam que o Senhor Jesus estava numa determinada localidade, correram para lá. Quando o Senhor encontrou-se com aquela grande multidão, Ele olhou para aquela multidão e disse: vocês não me procuram por causa de um alimento eterno, mas vocês me procuram para satisfazer as suas providências humanas, físicas, naturais, momentâneas. Vocês me procuram porque, como vocês foram saciados por este milagre da multiplicação de pães, vocês também vão querer novamente serem saciados. Então o Senhor estava mostrando para essa multidão, especialmente uma multidão
composta por judaizantes, por pessoas que tinham conhecimento da lei de Moisés, do Antigo Testamento. Era esse contexto que o Senhor fala a respeito desta palavra, e o Senhor então vai dizer para eles: trabalhai. E hoje, o dia do trabalho, todos trabalham para ganhar o seu pão no dia a dia, mas essa palavra trabalhar, ela também significa, para nós que temos o entendimento da palavra do Senhor, o entendimento através do Espírito Santo de Deus, devemos saber que o trabalho para o Senhor é uma grande bênção. O Senhor disse no Sermão do Monte, em Mateus 6,19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros lá no céu. Você tem feito isso? Ajuntar tesouros lá no céu. Então o Senhor, Ele está dizendo aqui, neste versículo único: trabalhai não pelo alimento, pela comida que perece. É um chamado. Essa comida que perece, no contexto judaico, significava, na compreensão daqueles ouvintes do Senhor Jesus Cristo, significava o momento que Israel saiu do Egito e na travessia do deserto, o povo se queixava para Moisés e Arão que não tinham o que comer. O povo se lembrava do Egito, queriam voltar para o Egito, lembravam-se dos seus melões, das suas hortaliças. De uma certa forma, apesar de serem escravos, tinham mantimentos à vontade ali no Egito. Então Deus providenciou cordonizes e Deus alimentou aquele povo nessa travessia. Só que este alimento era um alimento físico, o alimento que nós também consumimos no nosso dia a dia. É um alimento que, quando passamos muito tempo sem nos alimentar, alguns sintomas podem ocorrer no nosso corpo, no nosso organismo. Pessoas começam a ter mal-estar, começam a ter dor de cabeça, alguns chegam ao ponto de desmaiarem. E nós precisamos do alimento físico para manter a boa saúde do nosso corpo. E este alimento, o Senhor estava dizendo, ele perece. Ele chega uma hora que, por mais que tenhamos uma boa despensa, precisamos abastecer novamente aquela despensa. Então o Senhor, Ele estava dizendo: trabalhai não pela comida, não que não devamos trabalhar pelo alimento do nosso dia a dia. Devemos sim nos empenharmos o máximo para trazer esse alimento para a mesa da nossa família. Mas o Senhor estava colocando uma situação de trabalho numa esfera mais sublime, mais espiritual. E o Senhor faz esse paralelismo de linguagem. Esse paralelismo é chamado no hebraico de mashal. No Antigo Testamento usava-se muito esse tipo de linguagem. E no Novo Testamento é conhecido como parábola. Então o Senhor falava muito por parábolas. O que são parábolas? São circunstâncias do nosso mundo natural que têm uma aplicação espiritual. Uma parábola que é muito conhecida de todos é a parábola do semeador e também a parábola do filho pródigo.
Então são parábolas que exemplificam circunstâncias na vida humana que nos dão uma conotação espiritual. E o Senhor estava dizendo dessa maneira. O Senhor dizia: mas pela comida que permanece para a vida eterna. Pergunto, que comida era essa? O Senhor tinha feito um milagre da transformação daqueles 5 pães e 3 peixinhos numa proporção que alimentasse 5.000 pessoas. E o Senhor vai dizer nesse capítulo, em 2 ocasiões, que Ele é o pão da vida. É a primeira das 7 declarações que somente João coloca em seus evangelhos, dizendo essa expressão que é usada em Êxodo capítulo 3, quando Moisés tem um encontro com Deus, e ali ele pergunta o nome de Deus, e Deus responde para Moisés: eu sou o que sou. E o Senhor vai repetir essa expressão, dizendo: eu sou o pão da vida. Aleluia! O Senhor Jesus, Deus, Filho, se encarnou, tomou a forma humana, nasceu da Virgem Maria, mulher agraciada, e ali, por obra do Espírito Santo de Deus, sem o contato físico com José, o Senhor Jesus nasceu, se encarnou, e Ele veio aqui neste mundo para ser este alimento que não perece. Pergunto, você tem se alimentado deste alimento que não perece? Você tem se saciado deste alimento que não perece? Oh, aleluia! Eu sou o pão da vida. Transforma essas pedras em pães, disse Satanás para o Senhor Jesus Cristo, na tentação de Mateus capítulo 4, quando ele foi conduzido pelo deserto. O que o Senhor respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, se alimenta do Senhor Jesus Cristo. Se abasteça do Senhor Jesus Cristo. Ele é o alimento que não perece. Aleluia. Ele é o alimento que não se estraga. Ele é o alimento que você não precisa pôr no congelador. Ele é o alimento que você não precisa pôr na sua geladeira. Ele é o alimento que você não precisa pôr lá na sua prateleira, mas Ele é o alimento que você precisa pôr no seu coração. Aleluia! E se você põe no seu coração e guarda o Senhor Jesus Cristo, Ele estará com você, aleluia! E quando você se enfraquecer, você vai dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, aleluia, porque o Senhor tem me alimentado. Então o Senhor diz: trabalhai por esse alimento. Abram os olhos, meus discípulos, na conjectura que o Senhor estava dizendo. Abre os olhos. Vocês só estão pensando em alimento físico, alimento que acaba, que amanhã você vai ter que comer de novo, mas você precisa desse alimento espiritual, para que a sua alma, o seu espírito viva. E o Senhor está dizendo isso. Um alimento que permanece para quando? Para a vida eterna. Aleluia! Podemos glorificar o nome do Senhor. O alimento que não acaba,
o alimento que tem continuidade nas nossas vidas, na nossa peregrinação aqui neste mundo que estamos passando. Este alimento um dia saciou a nossa fome e sede. Por isso o Senhor utiliza ali, quando ele fala com a mulher samaritana, virando a página em João capítulo 4, verso 14, ele diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia! O Senhor utiliza para a mulher samaritana a figura da água, e agora o Senhor utiliza em João 5 a figura do pão, elementos. Quem que não come pão? Se não tivesse pão, a cidade de Santos é uma cidade conhecida pelas suas padarias. As padarias iriam à falência, não é verdade? O pão é um alimento que não enjoa. O pão é um alimento que podemos utilizar com todos os tipos de alimento. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele é este que abastece, este que permanece para a vida eterna. E o Senhor, então, Ele vai dizer mais neste versículo: a qual o Filho do Homem vos dará. Então, é o Senhor Jesus Cristo que nos dá este alimento. Você quer provar este alimento nesta noite? Prove este alimento. Quem está pondo à mesa é o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver nas atitudes simples do Senhor Jesus Cristo o momento que Ele partiu o pão. Isso foi uma marca que ficou caracterizada na vida do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 24, quando aqueles 2 discípulos estavam a caminhos de Emaús, pesarosos pela morte do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus foi caminhando com eles, discorrendo a respeito do Antigo Testamento, de aquele Messias prometido em Israel deveria padecer. E à medida que o Senhor foi dizendo para aquelas revelações proféticas a respeito da sua pessoa e a necessidade da sua morte, os corações daqueles 2 discípulos pesarosos iam sendo aquecidos. E no momento que convidaram o Senhor Jesus Cristo e colocaram à mesa para degustar de alguns alimentos, naquele momento o Senhor foi dar graças, Ele partiu o pão. Aleluia! Esse partir do pão simboliza o que o Senhor tem feito para as nossas vidas. Porque este a qual o Filho do Homem vos dará. Então o Senhor Jesus Cristo é aquele que tem nos dado este alimento. E diz mais: porque a este o Pai Deus o selou. Irmãos e amigos, a obra de salvação não poderia ser feita como era as antigas ordenanças sacrificiais do Antigo Testamento. Um animal, por melhor que ele fosse criado, não serviria. Era uma atitude, uma ordenança temporal que prefigurava o Cordeiro de Deus. Esta obra não poderia ter a mediação de um anjo, porque um anjo, ele não tem a natureza humana, só tem uma natureza espiritual. Um anjo é um espírito. Esta obra não poderia ser feita por qualquer outro homem,
porque todos nós somos o quê? Somos pecadores. Esta obra só podia ser feita pelo Senhor Jesus Cristo. Somente Ele poderia dizer: Pai, tudo está consumado. O Senhor realizou esta obra e agora Ele recebeu este selo, como diz aqui o texto. Ele foi selado. É como que ele foi autenticado. A obra que ele realizou, ela teve o seu aval, foi aceita por Deus Pai. Então, é o que nós encontramos em Atos capítulo 2, quando Pedro faz o seu discurso ali depois do dia de Pentecoste. Atos 2, verso 22 diz assim: varões israelitas. Pedro falando da descida do Espírito Santo. É a primeira prova que Pedro apresenta no seu discurso. Diz assim: escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão o quê? Aprovado por Deus. O Senhor Jesus foi selado. Ele foi aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. O Senhor Jesus Cristo foi selado. A sua obra foi realizada. E quando o Senhor Jesus é selado, aqueles que reconhecem-no como seu único e suficiente Salvador, também são o quê? São selados com Ele. Você já foi selado pelo Espírito Santo de Deus? Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual fostes selados. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, a cancela de Deus, a cancela de Cristo está sobre nós. Aleluia! Nós somos selados. E dessa maneira, nós estamos inseridos neste conceito, nesta riqueza de informações que esse versículo nos mostra. E daí, nós também podemos trabalhar não somente pela comida do nosso dia a dia, mas trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. E dentro desta obra, desse trabalho, para concluir, nós podemos observar o que disseram os judeus para o Senhor Jesus Cristo, no verso 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Que farei para trabalhar por essa comida que é para a vida eterna, pastor? A pergunta que você pode fazer, que o Espírito Santo está talvez direcionando o seu pensamento. Resposta do Senhor Jesus, verso 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta. Qual que é? Que creiais naquele que Ele enviou. Vamos repetir? Que creiais naquele que Ele enviou. Essa é a principal obra. Você tem crido naquele que Deus tem enviado a este mundo para ser o seu Senhor, o seu Salvador? Podemos fazer qualquer obra, a mais importante que o mundo possa julgar, de auxílio ao próximo. Muito bem, mas se não tivermos o crer, que significa o quê? A fé
não adianta nada. A principal obra é você crer naquele que Ele enviou. A nossa primeira e principal obra é sempre crer. Nessa noite, tem alguém que ainda não creio de uma maneira total na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui. Quem convence não é o pregador, quem convence é o Espírito Santo de Deus. João 14, João 16, o Senhor prometeu outro Consolador. Importa que eu vá para que venha outro Consolador. E Ele, quando vier, Ele vos convencerá do quê? Do erro, do pecado, da justiça e do juízo vindouro. É o Espírito Santo de Deus que opera esse crer no nosso coração. Então, nesta noite, Deus não leva em tempo, diz o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17, quando estava em Atenas. Deus não leva em tempo da nossa ignorância. Nós não conhecíamos a palavra, mas notifica para todos os homens, em todos os tempos, que se arrependem e cheguem ao conhecimento da verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, a pergunta que Jesus faz para você: você tem crido em mim? Se você nunca fez este sim para o Senhor Jesus Cristo, faça nesta noite. Diga para o Senhor: Senhor, eu creio em Ti. Aleluia, eu creio em Ti, Senhor. Eu creio na Tua obra. Oh Deus, eu tenho passado por este mundo só preocupado com a comida que perece. Mas, Senhor, eu também quero me aproximar de Ti para saborear esta comida que permanece para a vida eterna. E eu quero também trabalhar para que esta comida ela seja ingerida por muitas pessoas. Será que tem alguém que ainda não tinha feito isso e nessa noite quer dar um sim para o Senhor? Eu creio no Senhor Jesus Cristo e na sua obra. Se você quiser se identificar, levante a sua mão. Nós queremos orar, simplesmente orar, interceder por você, para que você esteja dando os primeiros passos na vida cristã e assim você esteja também selado pelo selo do Espírito Santo de Deus. Esse é um momento de muita luta espiritual, viu, irmãos? Momento de oração, momento de consagração, porque aqui, neste momento, nós temos marcado diante de nós o destino eterno de uma alma. É o momento de um arrependimento, de uma metanoia, é de dar volta 180 graus, caminhar no caminho do Senhor, deixar o caminho deste mundo e caminhar agora ao caminho, ao lado do Senhor Jesus Cristo, provando do seu alimento. Senhor Jesus Cristo, opera nesta hora. Eu sei que tem corações que estão relutando. O Espírito Santo de Deus tem falado. Falta pouco, mas esse pouco é muito. Então abra o seu coração, entregue o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, e o mais Ele fará. Senhor nosso Deus, continua falando aos corações, dando este alimento celestial,
este alimento que se encarnou e pôde dizer: eu sou o pão da vida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo. Ó Deus, que possamos desejar todos os dias, aleluia, este alimento santo, puro, alimento espiritual que tanto tem feito bem para as nossas vidas, Senhor, nos dado o motivo de estar aqui neste mundo que é para Te glorificar e realizar a Tua obra, Senhor, na fé que o Senhor tem nos dado. A nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.